E Jordan Peele, da comédia ao terror. E muita gente até hoje vê os quadros de Key and Peele e nem consegue imaginar que na época que lançou aquela série, imaginaria que Jordan Peele se tornaria um dos diretores mais influentes do terror moderno, mudando completamente a sua forma de fazer o filme e mudando completamente o gênero do terror. No vídeo de hoje eu vou falar a trajetória desse cara e falar como ele saiu da comédia para chegar no terror. Mas antes de começar a falar a sua era do terror, é bom falar sobre a sua era na comédia. Para quem não sabe, Jordan Peele, junto com seu grande amigo Keegan-Michael Mitchell, acabou fazendo uma série no Comedy Central entre os anos de 2012 a 2015, onde ela se chamava Key and Peele. Key, que era o amigo, e o Peele, que era o Jordan Peele. Essa série de comédia, ela era praticamente sketches. Sketches que mostravam algumas situações diárias. Ou seja, tinha sketch de terror, tinha sketch de comédia, de racismo, de cultura pop, mas ele levava tudo isso para o lado mais da comédia. Você deve estar pensando, eu nunca ouvi falar de Key and Peele, porque realmente, Key and Peele passava aqui no Brasil, no Comedy Central, no canal da TV, se procurar até hoje, ele ainda passa os episódios, e tem na internet de fácil acesso, caso você queira consumir. Mas apesar das pessoas não saberem o que é Key and Peele aqui no Brasil, muitas pessoas, elas já se olharam com isso. Porque até hoje, muitos memes e muitas piadas que usam o Key and Peele acabam vindo dessa série e muita gente não sabe. Como, por exemplo, a piada do homem suando muito. Essa piada vem dessa série, por exemplo, entre muitos outros memes que eles conseguiram gerar. Era uma comédia que fazia um extremo sucesso, mas tanto Key como Peele tinha a ideia de dar um outro passo na carreira. E aí a série se encerrou. Mas vale sempre destacar, como eu falei, mesmo nas sketches, você já via que já tinha alguns episódios que brincavam com elementos do terror. Então, a partir daí, não é estranho ele gostar desse gênero. Mas é bom destacar, algumas sketches já brincavam com o terror, como eu mencionei. Ele não era uma pessoa que só brincava com a comédia e do nada foi pro terror. Você via dentro das sketches que ele já tinha um carinho pelo gênero e que futuramente se tornaria a marca registrada da sua carreira. E a virada na sua carreira aconteceu em 2017, quando ele lançou o filme Corra, ou Get Out. Filme esse que mudou completamente a sua ideia de cinema e as pessoas foram se interessar mais por terror psicológico. Terror psicológico já era um gênero que chamava muito a atenção. Mas eu acredito que a partir de Corra foi o filme que as pessoas começaram a dar um olhar mais carinhoso para esse gênero. Corra usava o gênero de terror para falar de assuntos muito mais profundos. Ele usava o conceito de um menino que iria conhecer a família da menina branca num final de semana e as coisas vão desenrolando. E eu não quero falar, porque caso você queira ver o filme, você vai realmente ter uma surpresa. Corra é um filme que fala sobre racismo estrutural, e é um filme que fala também sobre política de uma forma bem incisiva, no meio de todo um conceito de terror, problemas psicológicos, problemas familiares, traumas. É um filme fantástico, é um filme sensacional que lançou em 2017, e se você vê hoje, ele continua tão atual como no ano de 2017. O filme, ainda por cima, além de ele ser um sucesso de crítica, ele ainda foi um sucesso de bilheteria. Afinal, o filme não teve um grande orçamento. Ele custou 2,5 milhões de dólares para poder ser feito. Ele arrecadou 200 milhões. Afinal, ele foi uma febre, um sucesso na época. As pessoas falavam e comentavam tanto sobre o filme que todo mundo ficou curioso e interessado para poder ir atrás da carreira desse diretor e saber mais sobre aquilo. É um filme que até hoje é estudado, até hoje é referenciado e até hoje é mencionado para mostrar como o roteiro é afiado e como as críticas são importantes. Se você quer ver um filme de terror, ele vai funcionar. Se você quer ver um filme que vai além do terror, ele também funciona perfeitamente bem, para mostrar como ele é redondinho. E vale destacar, o filme chamou tanta atenção aquele ano que ele concorreu a 4 categorias do Oscar. Ele concorreu ao melhor filme do ano, melhor diretor, melhor ator e também melhor roteiro original. E desses 4 ele conseguiu receber um Oscar, o Oscar de melhor roteiro original. E para muitos podem pensar, isso é pouco. Não, isso é muita coisa. Porque para quem não sabe, o Oscar tem sim uma certa preconceito com alguns tipos de filme. E terror é um deles.
o filme de terror pode ser o mais incrível do mundo. Ele não vai concorrer ao Oscar. O Oscar ainda vê o terror como se fosse um filme blockbuster. Ele vê o terror como se fosse um filme feito pro povão e não um filme como eles gostam. Então você consegue perceber que quase nunca filmes de terror, filmes blockbuster ou até animação acabam concorrendo com o melhor filme do ano. Isso acontece porque esses gêneros ainda sofrem um certo preconceito da academia para poder chegar ao Oscar. Então o Corra chegar em tantas categorias e ganhar um Oscar foi muito importante para a época. Foi quebrar barreiras para a época. E óbvio, como todo diretor tão grandioso como se tornou Jordan Peele, ele tem sua marca registrada, que seria praticamente seu estilo, porque diferente de filmes de terror tradicionais, os filmes de Jordan Peele não assustam só com os monstros ou fantasmas, mas com o que há de mais sombrio na sociedade. Ele trabalha o desconforto, o suspense crescente e temas como racismo, de identidade e outros. E ele consegue fazer isso através do seu estilo de direção e o estilo que ele quer contar a sua história. Afinal, se você pegar as câmeras e os ângulos que ele usa, você vê que eles sempre usam ângulos que acabam deixando a cena a mais angustiante possível. O mesmo vale para sua trilha sonora. Os dois, junto com o seu roteiro, deixa sempre você numa situação de angústia, de desespero e como se você estivesse fazendo parte daquela história. Seja Corra ou os próximos filmes que eu vou mencionar a partir daqui. Você consegue perceber o quanto ele consegue brincar através da sua direção, no enquadramento, para você pensar, eu faço parte disso. Eu sinto ou parte daquela cena ou culpado como aquelas pessoas que estão ali. E a trilha sonora também ajuda. Você pegar todos os filmes do Jordan Peele, você vê que a trilha ela é muito angustiante. Ou é um violino, ou é uma guitarra, ou é algum elemento que ele acaba sempre colocando lá dentro. Inclusive, não só a trilha é angustiante. Às vezes a falta de trilha, ou não ter um som naquele momento, te deixa mais angustiado ainda. A brincadeira com a câmera, e ele é um diretor de mão cheia, acaba mostrando como ele consegue te colocar na sequência, colocar na ação e se sentir parte da história. Às vezes até como vítima ou culpado do que ele quer contar ali. E sem contar os mistérios psicológicos, que obviamente é uma marca do diretor, ele consegue fazer com que você que está vendo o filme se sinta... reflita sobre aquilo, o mesmo vale para os seus finais. Nenhum final de Corra ou dos outros filmes, Nós, Nope, que eu vou falar mais pra frente, são filmes que você assiste e você termina tendo uma conclusão do diretor sobre aquele assunto. Não. Eu acho que essa é outra marca muito importante do diretor. Eles são assuntos que eles são filmes que viram eternos porque você sempre quer discutir sobre ele. Ele não termina o Corra falando o que aconteceu com aqueles personagens. Você pode criar uma suposição. No Nós, a mesma coisa. No Nope, a mesma coisa. Ele cria filmes para você, como espectador, poder discutir sobre ele. E como ele faz isso? Deixando um final aberto. Se ele fecha o final, ele conclui a história, é a visão final daquele mundo para o Jordan Peele. Quando ele deixa meio que aberto, você olha e pensa, o que aconteceu a partir daqui? O que é esse final? Essa ideia dele é fazer com que o filme não morra, e sim continue. É como se ele falasse, continua a discussão a partir daqui. Aqui não é o final da história. Aqui é o começo de algo que pessoas sofrem diariamente, seja em Corra, Nós ou Nope. Então quando você vê isso, você sente isso. Eu acho que essa é a marca. Além da trilha sonora e da direção imperfeita, você tem o mistério e os finais abertos que acabam fazendo com que você, como público, queira discutir o que está falando naquele filme eternamente. Sem ter opinião. Porque quando ele coloca a opinião final, se ele dá uma opinião final com o final que ele quer, fechando a história, ele fecha o papo. Aberto, ele deixa aquela história viver. E é isso que ele quer. Com os seus filmes, com o seu estilo, ele não quer que o filme morra ali. Ele quer que o filme seja sempre discutido porque ele sabe a importância das temáticas. Seja Corra, seja Nós ou Nope, que é a filmografia dele até agora. E já que eu mencionei esses dois, a hora de falar um pouco sobre a continuação da sua filmografia, que foi o Nós e também o Não Olhe, ou Nope. Enquanto a ideia de Corra era discutir racismo e racismo estrutural, isso eu falando bem por cima, porque você consegue discutir vários assuntos dentro daquele filme, o Nós vem com a mesma ideia. Ele vai pegar um conceito, vai pegar o terror, vai juntar os dois para discutir assuntos muito mais sérios. Em Nós, ou Us, ele é um filme que ele discute principalmente desigualdade social. Ele trabalha o conceito das pessoas que são jogadas à margem da sociedade. Se Corra continua sendo um filme muito atual, por causa que ele fala muito sobre racismo, e o racismo nunca saiu, nunca deixou de existir, o Nós também. Cada ano que passa, mais a desigualdade social aumenta. Os ricos vão ficando mais ricos, os pobres vão ficando mais pobres. E em Nós, você consegue perceber isso perfeitamente, com uma linguagem de duas famílias que são iguais, mas que nasceram de formas diferentes.
E essa eu acho que é a genialidade desse filme. Se o Jordan Peele colocar só uma família que não tem que é de uma classe média com uma família rica, o filme não faria sentido. Quando ele coloca duas pessoas iguais para viver a mesma vida, é a metáfora clara de essas pessoas são iguais a você. As pessoas que você vê na rua, as pessoas que você vê com menos dinheiro, lutando para conseguir o dinheiro, eles são iguais a você. Talvez não de aparência, talvez não de criação, mas ele é humano tanto como você. Você precisa se preocupar com eles. Você precisa se preocupar com a humanidade. Afinal, todos vivem no mesmo mundo. Olha que genialidade. Ele pegou o conceito de doppelganger ou o conceito de clones para poder brincar com esse conceito. Uma nova família aparece, uma nova família que é igual a que existe aparece. E o que você vai fazer a partir daqui? Ele é um filme que, como eu falei, ele consegue mostrar todos os conceitos de Jordan Peele. Uma câmera fantástica, uma trilha sonora brilhante e a crítica social forte, com um final em aberto, porque a gente não sabe o que acontece a partir daquele final. É um filme que, como eu falei, é para discutir a partir dali e continua atual. E por outro lado, a gente tem o Nope. O Nope, ele é um filme que não agradou tantas pessoas. É um filme que, se você pegar dos três de Jordan Peele, o Nós e o Corra são filmes que as pessoas vangloriam, são filmes que as pessoas enaltecem. O Nope não foi esse tipo de filme. Ele é um filme que me agradou muito, eu adoro esse filme, mas as pessoas não gostam tanto. Eu acredito que o motivo disso acontecer é porque a crítica que ele faz é bem menos popular, bem menos conhecida do que os outros. Quando você fala de racismo, todo mundo se identifica, porque sabe, já viu na internet ou ao vivo pessoas sofrendo racismo. Quando você fala de desigualdade social, você fala abertamente de um assunto que é só você ver na rua que você vai ver milhares de casos. Quando você fala de Nope, ele foi para algo mais ambicioso e algo mais pessoal. Afinal, a crítica de Nope também usa os ETs, os alienígenas, para falar que é um conceito de terror, para falar sobre assuntos mais importantes, mas aqui o assunto são dois. O primeiro é sobre a modernidade. A segunda seria sobre o cinema como um todo na parte mais midiática. Afinal, a gente acompanha dois irmãos que acabam tendo uma fazenda de cavalos que servem os cavalos para poder fazer a sequência de filme. Eles são a fazenda mais importante em Hollywood porque deram cavalos desde sempre. Hoje em dia, as pessoas querem CGI, as pessoas querem algo mais rápido e aquilo vai ficando mais para trás. Na época que ele lançou esse filme, o IA nem era tão famoso. Hoje, se você rever esse filme, você vê a importância do que ele está falando. Jordan Peele, nesse filme, ele critica muito o conceito de experiências sociais que a gente vai perdendo por causa de a internet, por causa da tecnologia, e também vai falando sobre a parte midiática, que eu acho que é o mais importante aqui. Afinal, as pessoas querem tudo de momento, e às vezes a pessoa mais antiga não consegue entregar isso. Isso prejudica a vida dele de forma geral. Olha quantas críticas ele traz no mesmo filme. Ele traz sobre Hollywood, a decadência de Hollywood, quando deixou de fazer coisas por amor e pensou mais no imediatismo. Ele faz crítica à sociedade atual, que quer tudo imediatista, e a partir daí perde a essência de tudo. Ele faz uma crítica ao mundo, como ele vai atualizando, e as pessoas mais velhas vão sendo jogadas de lado, também discutindo a ideia da margem da sociedade. Então, olha um filme que ele consegue pegar tantos conceitos e trabalhar tudo isso. Até a interação social, onde tem um parque onde é pouco visitado. O parque é pouco visitado porque as crianças não se interessam mais por isso. Ele pega um conceito e trabalha tudo isso. Só que diferente dos outros dois filmes, que a crítica é mais óbvia, que a crítica é mais incisiva, aqui as camadas ao longo do filme, vão se destrinchando para falar sobre o tema. Então por isso que eu acho que é um filme mais difícil, que as pessoas gostaram menos. Mas eu também acho sensacional. Cada filme ele trabalha uma temática: racismo, desigualdade social, mediatismo. E mesmo assim, ele consegue colocar os seus traços, ele não precisa tirar seus traços, seu estilo de filme para falar sobre o que ele precisa fazer. E no meio de tudo isso tem um filme de terror excelente, vai destacar. Os três são ótimos filmes de terror, que trabalham o terror de uma forma muito diferente do habitual, que é só susto, mas de uma forma que também funciona muito bem. E depois de apresentar tudo isso do diretor, fica a pergunta: qual que é a importância do Jordan Peele para o cinema hoje em dia? Jordan Peele redefiniu o terror moderno. Ele mostrou que dá para assustar, entreter e ainda fazer o público refletir. Além disso, abriu portas para outros cineastas, jovens, cineastas negros, que acabou fazendo com que mais desse estilo acabasse crescendo. E vale sempre destacar, claro que tiveram outros filmes de terror psicológico que fizeram muito sucesso,
Mas os filmes dele foram que abriu a porta para esse nova leva de filmes de terror psicológico aparecer. E isso ajudou muito a mudar o cinema moderno. Então ele é importante em todas as áreas que ele acaba tocando, porque o Jordan Peele é um diretor muito relevante. E aproveitando que ele não está fazendo tantos filmes, mas é um diretor que ele é muito importante, eu gosto muito de ver a sua filmografia, eu achei que seria interessante falar um pouco sobre o diretor. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu filme preferido do Jordan Peele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.